dentro da série Personagens Bíblicos. Vamos estudar Abimeleque. O último personagem que nós estudamos foi Gideão, aquele que Deus levantou como juiz para dirigir o povo de Israel, primeiramente libertando da opressão debaixo da qual estavam, e Deus operou grandiosamente, dando um livramento muito grande com apenas 300 homens. Aquilo foi claro da parte de Deus, que o livramento vem de Deus e não é por qualquer astúcia ou capacidade dos homens. E terminou o estudo do personagem Gideão, quando aquele homem teve o cuidado de, sendo chamado para ser rei sobre o povo de Israel, ele recusou e disse bem claro: o Senhor vosso Deus é quem reinará sobre vós. E assim terminamos o estudo anterior de Gideão. E temos agora a continuação. E o assunto nosso será do personagem Abimeleque, que é um filho de Gideão. E nós vamos estar estudando, irmãos, observando que a vida deste homem não é um bom exemplo, é o contrário. Temos ali testemunhos bastante de comportamentos errados, mas até nisso está para nós como ensino, e Deus age também nesses particulares. Então, abrindo em Juízes, no capítulo 8, no verso 33, fazendo o término do estudo anterior de Gideão e começando o estudo de Abimeleque, diz a palavra assim, leio a partir do 32. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. Paremos um instante. Volta ao ciclo. Morreu o juiz, sem direção, sem profecia, o povo se corrompe. E aqui Gideão morreu, o povo já se corrompe. O Deus deles passa a ser Baal-Berite, e esse tal de Baalins seria como outros deuses menores, conforme uma religião que temos junto de nós, que tem muitos elementos pelos quais eles invocam a Deus, e depois, entre esses deuses, tem um para eles que é maior. Enquanto que diz a palavra bem claro que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse costume de ter vários intermediários entre os homens e Deus não é de hoje, mas é errado. Eram os Baalins do tempo passado. E o Deus maior deles, no caso de Israel desviado, era Baal-Berite agora. O verso 34 considera ainda: e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara contra Israel. A ingratidão, a falta de considerar os tempos passados. E nós, irmãos, estamos para comemorar 70 anos da igreja, e há tantos diz que me diz, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de nós: a história.
a história marca, a história fala da obra de Deus, do propósito de Deus e do caminho que deve ser seguido. Então nós temos aqui uma história de Gideão, que o povo de Israel não se lembrou mais. E foram ingratos. Foram muito ingratos. E o assunto começa justamente com seu próprio filho, Abimeleque, o filho. Porque diz no capítulo 9 agora, passando ao nosso personagem, que Abimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. O que está acontecendo? Gideão, irmãos, teve muitos filhos, 70 filhos, e mais um filho, Abimeleque, que era de uma concubina, de outra cidade, etc. E justamente esse que era o menos honrado entre todos, presume de ser o governador, o líder do povo. A própria situação de nascimento já deveria colocá-lo mais humilde, mais com cuidado. Não, teve a presunção sobre todos os seus irmãos de que ele que deveria liderar o povo. E fala assim para os parentes da sua mãe: olha, vocês querem que 70 homens liderem vocês? Ou um só? Vocês se lembrem que eu sou parente de vocês. Olha que absurdo. Esquecendo a lição que o próprio pai dele tinha deixado. Israel quis colocar Gideão como rei e que os filhos dele reinassem em sucessão. Mas ele foi claro: nem eu reinarei, nem meus filhos reinarão. Mas agora chegam dos filhos deles menos honrado e quer ser líder na frente de todos e contra a orientação do pai e contra aquilo que está escrito na palavra, que nós já estudamos antes, porque estava escrito que o governo do povo de Israel estaria sempre na mão da tribo de Judá. Por não conhecer a escritura, por não obedecer, há um caminho já traçado aqui por Abimeleque que é ruim. Infelizmente, em vez do povo ser ingrato e considerar a história de Gideão, não. Entra no assunto proposto, porque diz o verso 3: então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão, e associa por parentesco carnal, fora do propósito de Deus. Vou fazer mais uma pausa aqui. Irmãos, na minha vida à frente da igreja, tenho percebido que há um laço muito forte entre os homens, que é o laço do parentesco. O laço do parentesco. Talvez seja por isso que no tempo passado da história nós vemos que reis, no passado, para poder ter controle ou situação de paz na redondeza, entre seus filhos, eles criavam a situação de casamento por conveniência. O rei da França dava um jeito de casar seu filho ou sua filha com o rei da Inglaterra, da Espanha, de Portugal e assim por diante, para criar um parentesco e ali solidificar os laços dos países e haver paz e apoio mútuo. Mas na igreja, irmãos, temos também esse negócio de laços carnais do parentesco. Mas observa, são fortes, mas precisamos ter cuidado de não serem mais fortes do que o parentesco nosso no sentido espiritual, porque nós temos um Pai, é o Senhor nosso Deus,
de qual toda a família toma o nome, tanto nos céus como na terra. E de qualquer forma, pela verdade e pela justiça, é assim que devemos andar, e não segundo o parentesco carnal. E a experiência mostra que muitas vezes os parentes entre si, na convivência normal, nos laços fraternos ou do parentesco, muitas vezes se julgam dentro de uma justiça e de um direito contra a verdade e contra a própria igreja do Senhor. Isso é terrível, é terrível. Mas que os nossos laços, irmãos, que nos unem a Deus, sejam sempre mais fortes do que os nossos laços de afeição, de interesses outros, de parentesco, etc. E aqui temos visto um caso que o parentesco falou mais forte. Esqueceram a justiça, o direito e se associaram a Abimeleque, num propósito muito mau. E lá em Provérbios, ainda no capítulo 1, está escrito bem claro: filho meu, quando quiserem com palavras doces te induzir a fazer o mal, não consintas, não consintas. Não aceite este assunto de ter o mesmo tesouro, de ter uma mesma bolsa e de serem um e maquinarem o mal e o derramar sangue inocente, porque Deus certamente está vendo e tudo isso vai voltar contra os próprios que estão nesse propósito. Mas aqui eles não estão cientes desta palavra e caminham num propósito de Abimeleque. O verso 4 diz: deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Pronto, já está formado aí um grupo armado, um grupo de levianos ociosos, com o coração maquinando coisas más, e o mal acontece. Verso 5 diz a palavra: e veio à casa de seu pai. Abimeleque vai para a casa do pai, que já era falecido, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Que coisa horrível. Ele apela para o parentesco de um lado, esquece o parentesco do outro, e matou 70. Diz a palavra que, porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, que é Gideão, ficou porque se tinha escondido. Só um conseguiu escapar. E o verso 6 diz ainda: então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Pronto. Aí está Abimeleque como rei, construído por uma cidade, Siquém. Coisa terrível. Está construído por Deus? É construído por Deus? Nós diríamos que não. Mas ao mesmo tempo observem que Deus permitiu. Mas Deus não empenhou a sua palavra naquele assunto. E vamos estar atentos a esse particular. Está reinando agora, creio que não foi sobre todo Israel, foi uma pretensão de uma cidade e de um homem tão ruim assim, Abimeleque. Continua-se a citação no verso 7 em diante, que a notícia chegou para Jotão, o caçula. E esse se pôs num alto monte e clamou aos moradores daquela cidade de Siquém. As palavras que são como que uma parábola, uma linguagem figurada, que encontramos a partir do verso 8 e que é importante. Observe, acompanhe a leitura dessa parábola. Disse Jotão, o caçula: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Vamos já começar a dar um significado para isso aqui. O povo de Israel, as árvores, quiseram ungir um rei,
a oliveira, ou seja, Gideão, ungido por Deus, tinha óleo. Verso 9 diz que a oliveira respondeu e lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Gideão não quis. Gideão não quis. Ele falou bem claro, vamos sempre lembrar dessa passagem: o Senhor reina sobre vocês. Verso 10 diz: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira, no verso 11 diz, lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Também não. A figueira não quis. Quem seria a figueira? Outra pessoa que tivesse alguma nobreza, alguma coisa boa. Também não quis. Verso 12: então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse igualmente: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Também a videira não quis. A função dela era outra, como a figueira e como a oliveira. Verso 14: então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Para quem for pedir que havia de pior, que não tem fruto, que não tem nada bom, só tem espinho que machuca. Ou árvore sem entendimento, sem sabedoria, e é o povo de Israel. Ou, no particular, a cidade de Siquém. O verso 15 continua: e disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Não terminei de ler o versículo. Espinheiro tem sombra? Espinheiro não tem sombra, não tem abrigo contra o sol. Continua ainda o espinheiro a falar: mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora o espinheiro tomou posição: se vocês querem que eu reine, fica aqui; se vocês não querem, eu vou colocar fogo em tudo. Olha o que eles escolheram. É Jotão trazendo a parábola. Eles procuraram Abimeleque, e Abimeleque está agora para mal, porque espinheiro não pode dar sombra a ninguém. Como também, se alguém for contra, ele é bom para acender fogo e colocar uma fogueira em tudo, consumir tudo em labaredas. Observe que esse Jotão tinha sabedoria. Se era alguém que precisava dirigir o povo, este estava com sabedoria, pelo menos. Termina Jotão as suas palavras no verso 16, dizendo: agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade procedestes fazendo o rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, o espinheiro, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Parentesco. Continua Jotão, verso 19: se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Se isso é justo, se vocês fizeram o correto, então que haja alegria e prosperidade. Verso 20 conclui: mas se não, saia fogo de Abimeleque, o espinheiro, e consuma os cidadãos de Siquém e Betimiro,
e saia fogo do cidadão de Siquém e de Betimiro, que consuma a Abimeleque. Pronto, e Jotão foi-se embora. Aí está, irmãos. Eu quero fazer antes mais um parênteses, uma colocação, que a gente fala de um ponto e não frisa bem o outro. Parentesco que eu disse. O parentesco é uma bênção de Deus, irmãos. Mas deve ser utilizado sempre para a bênção e seguir ao Senhor. Falo assim porque na minha vida também, de experiência, nós temos, e já disse antes para os irmãos, que Deus conserva a bênção dele na família. Quão bom quando a família se une para servir a Deus, para fazer o bem. Essa ressalva que eu quero fazer. Muito bonito isso. Estou falando assim que tem famílias que eu fui secretário da igreja há muitos anos atrás e fazendo os trabalhos de secretaria percebi que os pioneiros da obra de Deus na cidade continuam sendo uma família abençoada, perseverante. Alguns desviam, mas constantemente estão sendo tocados por Deus para retornar. É aquela palavra que o Senhor disse, que abençoaria a família dos seus até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Portanto, os que são irmãos na carne e na fé, firme mais, que aí a bênção é muito grande. Mas se derem prioridade ao parentesco e não no propósito de Deus, aí o negócio sai forte para o outro lado. Mas que Deus abençoe todos os nossos irmãos que têm familiares na igreja, que sejam sempre uma bênção. Mas vamos continuar, irmãos. Aí está Jotão com a sua parábola. Os anos vão passando, não são muitos anos. Em momento algum se diz, da parte do escritor de Juízes, que Abimeleque julgou Israel. Ele simplesmente teve, vamos dizer assim, a liderança de um grupo por um tempo. É o verso 22 que diz: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, dominou, não julgou, não orientou, não ensinou, não conduziu pelos caminhos de Deus, simplesmente liderou, o espinheiro na frente do povo. Mas chega o tempo do juízo. Tudo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. É isso que vai colher. É esta palavra que Salomão escreveu, está no capítulo 12 de Eclesiastes, como também no final do capítulo 11, quando diz, para nós fazermos o bem, porque Deus nos trará juízo por todas as coisas. Ou no final, quando ele diz, o fim de tudo é que Deus trará juízo sobre todas as obras dos homens, sejam boas ou sejam más. O que acontece? Verso 23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Pronto. Por que isso? O verso 24 diz, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre o cidadão de Siquém, que lhe corroboraram as mãos, que lhe fortaleceram as mãos, para matar os seus irmãos. Agora chegou o tempo. Os anos passam, mas Deus traz o juízo no tempo certo. Continua a palavra dizendo, irmãos, a partir do verso 25, que primeiramente os moradores de Siquém se afastaram da moralidade em termos de honestidade, passaram a ser um bando de ladrões. Começaram a cercar os caminhos e assaltar os que passavam, trazendo uma desordem naquele governo, naquele domínio de Abimeleque. Irmãos, paz verdadeira é só a que vem de Deus.
E Deus também sabe fazer o momento de não ter paz. E Deus sabe levantar pessoas que instigam os outros dentro do seu propósito e para o juízo. Porque diz no verso 26 que veio também Gaal, filho de Ebed. Basta isto. Um tal de Gaal chegou a Siquém e começou também a tumultuar os moradores de Siquém na mesma premissa: eu sou parente de vocês. E quem é Abimeleque? É o filho de uma mulher, mas eu sou filho de Siquém, legítimo. Por que Abimeleque vai reinar sobre nós? Se é por questão hereditária, por parentesco, ele era mais da cidade do que o outro. Ele era da descendência do fundador de Siquém e começa a agitar o povo para não estar mesmo sujeito às ordens de Abimeleque. Pronto, já está havendo aí uma revolta, uma divisão. Antes se uniram para fazer o mal e Deus agora traz o juízo para que eles se separem um contra o outro. O espinheiro botando fogo na floresta e a floresta também destruindo o espinheiro. Logo, a notícia desse Gaal e da animosidade dos moradores de Siquém contra Abimeleque chega aos ouvidos dele, aos ouvidos de Abimeleque. E Abimeleque se levanta então para a sua vingança. O verso 34 diz para nós: levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. Pronto. Verso 40, e Abimeleque o perseguiu, a Gaal, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Diz mais ainda, verso 42, e sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade. E levantou-se contra eles e os feriu. Pronto. Aí está havendo agora uma outra mortandade. O próprio Abimeleque matando os moradores de Siquém. E o verso 44 diz que foi bem forte essa destruição. Vamos ler só o 45. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Lançou sal para que não produzisse mais nada, não desse fruto. Isso fisicamente, e vamos notar que espiritualmente nunca teve fruto bom. Aí está, a retribuição. Pode demorar, irmãos, o juízo de Deus, mas vem. E o assunto de Deus, a cobrança de Deus, o juízo de Deus é tanto individual como coletivo. Foi a cidade inteira que se associou, a cidade inteira está pagando. Diz ainda o verso 46, que correndo a notícia daquela destruição, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. Aqui eu quero fazer uma outra observação à parte. Por que tudo isso está acontecendo naquela cidade? Observe que essa cidade tem uma fortaleza e um templo para Baal Berite. Se há um desvio de todo Israel numa idolatria, mas parece que o princípio e o forte dessa idolatria estava em Siquém. Por isso que Deus permitiu aquela confusão em Siquém. Lá que estava uma fortaleza, no templo de Baal Berite. Lá vai Abimeleque para ver esse povo que sobrou, que se ajuntou ali na fortaleza, pronto, e põe a fogo ali, e todos são destruídos. Tanto a idolatria, a sede da idolatria, como também todos os seus seguidores. Observe, irmãos, que nas entrelinhas a gente percebe que Deus está fazendo juízo, não somente dos homens, mas também daquilo que é de trevas. A idolatria
pelo que tudo indica, centralizada em Siquém. Tanto adoradores como o que é adorado está sendo destruído neste momento. Continua a palavra a dizer ainda que logo depois, terminado todos os moradores daquela cidade, Abimeleque sai na sua peleja como espinheiro, criando problema mais para frente. E ele vai para outra cidade. Verso 50. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Verso 51. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Aqui já é outra cidade contra quem Abimeleque se levanta. Verso 52 diz que Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou-se até a porta da torre para queimar, colocar fogo na torre e na fortaleza. Mas aí vem o juízo de Abimeleque, vem a recompensa para ele. Porque no 53 se diz: porém uma mulher lançou um pedaço de mamó, uma pedra, que faz o moer no moinho, lança sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse: desembainha a sua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. História curta, triste, vergonhosa. Mas fica aí, irmãos, a observação: Deus, no tempo certo, faz seu juízo. Se não tem um juiz, homem, sobre Israel, mas Deus continua sendo o seu juiz, tanto para livrar, como para dar direção e ensinamento, como para também cobrar aqueles que estão nas trevas, estão em injustiça. Por isso que se diz no verso 56, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jeroboal, veio sobre eles. Continua a história. Não há mudança no processo de Deus sobre a face da terra. Eu gostaria de salientar para os irmãos que nós temos sempre a ideia de juízo de Deus e o colocamos somente lá no final, quando Jesus vier sobre as nuvens, e então o Senhor vai trazer juízo. Mas, irmãos, não é bem assim. Não é bem assim. Já neste presente tempo, Deus já está dando a cada um a recompensa das suas obras. E no dia chamado último dia na vida de Jesus, é mais a manifestação do que aconteceu com cada um. Porque momento após momento, Deus está cobrando de cada um as suas obras, ou recompensando as boas obras. Ainda que a recompensa de Deus não é totalmente para este tempo, porque há um propósito de Deus naqueles que são dele, de uma recompensa que é maior, completa e eterna, mas não é para agora. Por isso que Deus vai nos manter na porção necessária de cada dia, e a recompensa maior daquele que vai fazendo o que é bom, que anda em justiça, é o conforto e a paz interior e a paz com Deus, e a promessa de que haverá depois um bem maior ali do outro lado, na chamada terra prometida, onde mana leite e mel. Isso precisamos estar atentos. Vamos abrir em Hebreus no capítulo 11 e destacar este ponto, porque dessa história de Abimeleque, parece-nos que houve um grande prejuízo para Gideão, na sua família,
quando 70 de seus filhos, a sua geração inteirinha, praticamente foi excluída da terra, só sobrou Jotão. Mas Deus sabe recompensar no tempo devido. Em Hebreus, irmãos, no capítulo 11, quero fazer observação de que este capítulo é o capítulo daqueles que foram aprovados por Deus, que alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus. E vai falando dos muitos fiéis, heróis, como nós costumamos dizer, heróis da fé. Mas no verso 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que Deus prometeu a Abraão, Abraão não recebeu. Mas não quer dizer que Abraão não teve bênçãos na face da terra. Teve ou não teve bênçãos? Teve. Morreu em paz, com muitos dias, como eu disse no princípio, com uma história gloriosa na sua vida, na sua descendência, no projeto de Deus dele ser figura do próprio Deus e pai de uma geração dos que vão habitar na eternidade. Tudo isso aconteceu em Abraão. Recebeu bênçãos. O seu nome sempre é citado como de honra. Agora, a bênção maior de Deus não recebeu, que é a vida eterna, e tudo concernente a isso, que as nossas palavras seriam poucas para falar das coisas de bênçãos eternas, como Paulo disse, que o olho nenhum viu, nem subiu ao pensamento de ninguém, o que Deus tem reservado para os seus. Não receberam a promessa, diz o verso 13. Não receberam ainda. No capítulo 11, mas no final, verso 39. Depois de citar outros nomes mais de homens aprovados por Deus, já no verso 39, o escritor de Hebreus diz: e todos estes, não só aqueles do início, todos enfim, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Agora o verso 40 complementa e explica: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o propósito de Deus, na verdade, é que a bênção grande que Ele tem para dar, a recompensa aos fiéis, seja isto feito de uma forma coletiva e de uma forma, vamos dizer assim, com todos presentes. Então, todos que morreram no passado ainda não receberam esta bênção. Mas quando vier a ressurreição dos mortos, aí sim. Quando os que morreram, aprovados por Deus, se levantarem do sepulcro, junto com os que estiverem vivos, todos agora sendo de repente, no abrir e fechar de olhos, transformados, porque diz a palavra que no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados, revestidos de um corpo incorruptível, imortal. Aí sim, todos já estão recebendo as bênçãos maiores, que não é nada na terra, agora tudo é celestial. E aí complementa Tessalonicenses capítulo 4, quando diz: e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí sim, é o dia da vitória. Quanto aos ímpios, até a aparência de que eles nesse mundo fizeram o que quiseram, não teve castigo, é ilusão. Porque sei lá se eles têm paz quando põem a cabeça no travesseiro. Sei lá como é que foi o momento da morte deles. Sei lá o que acompanhou a geração dos ímpios. Porque também diz Deus que segue a maldição até a terceira e quarta geração. Misericórdia. Portanto, observemos esses fatos. Deus sabe trazer a recompensa, e recompensa cada um no seu determinado tempo. Continuando
um assunto que eu quero colocar. Dentro desta história, eu quero fazer menção de fatos que acontecem no presente. No presente, irmão, há situações em que podemos estar envolvidos, em pouco ou em muito, de uma forma errada. Pode haver infidelidades de empregado com patrão, de patrão com empregado, de esposo com esposa, esposa com esposo, filhos com pais, pais com filhos, irmãos com irmãos. São infidelidades. Pode haver desonestidades. Pode haver tanta coisa em nosso meio. Mas, irmãos, tudo isso é semeadura. Semeadura ruim. Espinheiros que nós estamos plantando, que depois nele nós vamos estar envolvidos. Não vão servir de sombra. Certamente que não. Mas por outro lado, toda obra boa, como disse Pedro, perseverar em fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Ou se queremos ter paz, façamos o bem. Todo o bem que nós fizermos, ainda que não seja visto, ainda que não seja reconhecido, ainda que não seja entendido mesmo, entretanto Deus está vendo tudo isso, e no tempo certo vamos colher os frutos. Por isso que Tiago diz para sermos perseverantes como o lavrador, que planta o quê? O lavrador, no sentido aqui, planta boa semente, planta o que é bom. Parece que não vale a pena, é uma coisa dolorosa, suada, mas no tempo certo virá a felicidade da colheita, do bem que nós fizemos. Quanta coisa, irmãos, nós vemos na vida. Na verdade, Deus não está atrás de nós para dar o troco a todo o mal, porque a nossa natureza é essa mesma, onde fazemos o mal. Mas Deus está sempre contendendo conosco quando nós estamos no caminho errado. Contendendo primeiramente na sua longanimidade, dando-nos oportunidade de arrependimento, o convertemos, nos voltarmos para Ele e pronto, aquilo é perdoado, é como se não fosse nada. Deus mata a colheita, que seria ruim. Mas se a gente não se arrepende, pode ser que Deus até mande uma chuva boa sobre o nosso espinheiro, e ele cresça de uma forma até notável. Agora, por outro lado também, se fizermos o bem, Deus continua falando conosco, persevera, não diminui nas obras, no primeiro amor, como ele diz em Apocalipse, porque num determinado tempo vamos colher isso, vamos colher de uma forma e outra, e é bom nós colhermos o bem. Agora, irmãos, dentro deste assunto que nós estamos estudando de Abimeleque, quero encerrar este assunto observando: Deus é o juiz. Estamos estudando os livros dos juízes, por último, nesses personagens desse livro. Deus levanta juízes, mas quando Deus não levanta o juiz, homem, Ele é o juiz, e Ele opera o que tem que operar. Por isso que mais tarde Jeremias vai dizer que o homem tem que reclamar de alguma coisa. Ninguém tem que reclamar de nada, porque se faz o bem, vai colher o bem. Se faz o mal, vai colher o mal. Então o homem não tem que se queixar de coisa alguma. Mas antes, tem que estar atento para ver o que está acontecendo. Como diz no outro lugar, olha a espada, mas não fica reclamando da espada, vê quem a mandou. E se for a mão de Deus, o jeito é buscar o Senhor, que é misericordioso e não tem prazer no mal, se arrepende de fazer o mal e torna aquilo que seria ruim na nossa vida para ser algo bom. Que Deus nos abençoe, portanto, e nos ajude a entender esses particulares do livro de Juízes, um assunto tão ruim como este. E daqui a pouco nós vamos estudar outros assuntos ruins. Mas por que Deus deixa umas histórias tão ruins assim na Bíblia? Porque continua o ensinamento. Se não se ensina da forma de um bom exemplo, Deus também sabe ensinar
através de comportamentos errados e a consequência desses maus comportamentos. Que Deus abençoe a todos e vamos terminar neste ponto. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.